Oi, gente, tudo bom? Oi, gente, tudo bom? Por aqui tá tudo bem. Eu mudei de casa, como vocês podem ver, não tô mais morando em Paris. Agora eu tô morando em outro quarto, eu mudei de cidade, de casa, de tudo. Agora eu tô morando em Chavenay, e basicamente é uma cidadezinha pequenininha, tem 1.800 habitantes aqui, mas sinceramente parece ter menos. Não tem ninguém na rua, não tem absolutamente nada pra fazer. A cidade é linda, tem um monte de campo, um monte de coisa tem um monte de campo, um monte de plantação. Basicamente na cidade só tem um mercadinho, um restaurante que vai fechar, corram, e uma imobiliária. Que eu não sei pra quê, porque não tem nada pra vender nem pra alugar aqui, porque aqui é o meio do nada. Então não sei pra que existe essa imobiliária, mas enfim. Eu tô adorando por aqui, é super calmo. Bem diferente de algo que eu achei que eu fosse gostar, mas é bem gostoso ficar aqui. Pra começar sobre o vídeo, eu queria falar sobre o nome do I Could Kill. A minha mãe, esses dias, me perguntou o que significava I Could Kill for Dessert. E por que eu tinha colocado um nome em inglês se a gente estava no Brasil e tal, enfim. E da onde que vem esse nome, me enchendo de perguntas, porque ela simplesmente não entendeu. I could kill for dessert significa eu poderia matar por sobremesas. Eu não vou matar por sobremesas, mas eu poderia deixar de comer pra comer uma sobremesa. Pelo menos pra mim, porque eu realmente amo sobremesas e eu amo docinhos. E ele tem tudo a ver com I could kill for dessert. Não tem uma explicação, mas simplesmente porque eu gosto desse nome e foi por isso que eu escolhi. Eu tô aqui fazendo um curso de confeitaria na Lenotre. E como todo curso que eu já fiz na minha vida, a gente sempre tem um problema muito grande que eu gostaria de comentar com vocês, que eu acho que quem faz cozinha sabe que existe esse problema. Sempre existem as pessoas que nunca querem fazer nada depois de fazer o que tem que ser feito. Ou seja, você faz a comida, você faz a sua sobremesa, faz o que você tem que fazer e depois, é óbvio, você tem que limpar. Tem que lavar os seus materiais. Quando você acaba a aula, você tem que limpar a sala. No caso, sou eu que limpo a louça. No caso em casa é o Paulo que limpa a louça porque ele me ajuda, porque senão não dá tempo de eu fazer tudo. Na escola, não. Você tem que ajudar os seus amiguinhos a fazerem as coisas. E eu acho que deve ser a mesma coisa no restaurante. Eu nunca trabalhei no restaurante. Eu acho que alguns restaurantes devem ter uma pessoa só pra fazer isso, mas eu acho que os seus materiais pessoais você deve ter que lavar. Mas é sempre mais fácil quando você não suja um monte de coisa e nem bagunça um monte de coisa, porque daí a pessoa que vai lavar menos coisas. Queria só dar uma dica pra quem faz cursos de culinária por aí, pelo mundo afora, que é sempre bom ajudar os amiguinhos. Por exemplo, na minha aula tem 8 pessoas. Só que tem 3 pessoas que basicamente não fazem nada. Então você pensa, no final do dia, 5 pessoas têm que limpar a sujeira de 8. Esses dias um amigo meu tava me contando uma historinha que eu acho que cabe muito bem aqui. Ele já fez parte do exército e ele falou que de vez em quando eles tinham que correr 50 quilômetros, a equipe inteira. Só que se alguém da equipe não aguenta, eles têm que carregar o queridinho que não aguentou correr os 50 quilômetros nas costas. Você imagina ter que carregar o cara que não aguentou, correu só 10 quilômetros, mais 40 quilômetros no resto da prova inteira. Não é legal. Esse carinha, provavelmente quando ele chegar no dormitório no final da noite, eu acho que ele vai sofrer. Assim como o carinha que não ajuda na cozinha, provavelmente vai sofrer. Não sei como. Meu professor disse, tava contando umas historinhas meio bizarras, que em cozinha profissional, pelo menos aqui na França, acontecem umas coisas um pouco esquisitas quando a pessoa não ajuda. Não sei se é pra assustar exatamente o que ele falou, mas enfim. Acontece algumas vezes, se a outra pessoa está com um pouquinho de raiva da outra pessoa, acontece de às vezes esquecer uma escumadeira em cima do fogão e de repente passar com a escumadeira quente em cima da mão da pessoa, pegar uma faquinha e enfiar na perna da pessoa, ou tá passando com uma água de panela quente, ai, tropecei e caiu na pessoa. É bom tomar cuidado e é bom continuar sendo amiguinhos das pessoas que você tem dentro da sua cozinha ou da equipe que você trabalha, porque cozinha é equipe. Então se vocês trabalham em cozinha, por favor, comecem a ajudar as outras pessoas, até pra vocês não correrem riscos de vida. Enfim, eu fui num lugar super legal na semana retrasada,
que se chama Mercado Internacional de Rangis. É tipo um CEAGESP, só que milhões de vezes mais organizado, maior, muito legal. Pra você ter uma ideia, ele é do tamanho de uma cidade. Eu acho, sinceramente, que ele é maior do que a cidade que eu moro. Sem brincadeira, não tô zoando. É enorme o lugar, você tem que ir de carro de um galpão pro outro, porque tem vários galpões. Então, por exemplo, tem um galpão só de peixes, que é um galpão gigantesco. 7 galpões de legumes, depois mais 8 de frutas. Um galpão de carnes, de flores. Tem o de queijo é incrível também. Gigantesco, gigantesco, gigantesco. Vários galpões. Você vai indo de carro ou de bicicleta de um lado para o outro. Uma pena que nem todo mundo pode comprar o que tem lá, porque a maioria dos lugares as pessoas podem comprar se você for cadastrado. Eles mandam um boleto para a loja onde você trabalha. Mas alguns lugares deixam você comprar só com dinheiro. Não adianta ser cartão, porque eles nem têm onde passar cartão lá. Te deixam comprar algumas coisas. Então, flores é fácil comprar. Queijo é fácil você comprar. Só dá pra ser tipo uma caixa inteira do mesmo queijo. Legumes é bem legal, porque tem legumes de tudo quanto é lugar do mundo. Eu, por exemplo, achei coisas que eu nunca vi na vida, sem contar a variedade de coisas. Então, por exemplo, aspargos, 7, 8, 9, 10 tipos de aspargos. Fruta, a mesma coisa, mini legumes. Muita coisa legal, vale a pena a visita, porque é incrível. Se alguém quiser ver, tem um monte de foto no meu Instagram que eu postei, no @nossidaniele. Só pra deixar claro, esse não é o maior mercado internacional do mundo, ele é o 4º maior, mas ele é o que tem a maior variedade de coisas do mundo inteiro. Você realmente acha praticamente tudo que você precisa e tudo muito fresco. Eu amei esse lugar e vale a pena como visita. É bem distante, não é em Paris, é nas redondezas de Paris, mas vale super a pena. Então chama Mercado Internacional de Rangis. Quem gosta de comida, o lugar é muito, muito legal. Em compensação, na Páscoa eu fui pra Bruxelas e sinceramente não consigo entender até agora o que as pessoas gostam tanto de ir pra Bruxelas. Eu sei que é perto de Paris e daí já é uma outra cidade, mas enfim, eu odiei aquela cidade. Gente, se alguém gosta de Bruxelas, foi mal. Os taxistas são uns grossos. Eu não sei o que aconteceu, mas enfim, pode ser que eu tenha dado azar. Quando a gente chegou, foi bem no feriado de Páscoa. Teve um acidente absurdo na cidade. Um motorista de ônibus bateu num carro. Pessoas se descontrolaram e mataram o motorista de ônibus. E todos os motoristas de ônibus e todos os condutores de metrô, eles paralisaram, entraram em greve e a cidade simplesmente parou. Todo mundo ficou dependendo de taxista, basicamente. E taxista em Bruxelas é um inferno. Se eles acham que a corrida não vale a pena pra eles, eles nem te pegam. E pode estar uma chuva absurda, eles não te levam pra lugar nenhum. Mas enfim, tem 2 coisas em Bruxelas que eu achei muito legais, que são a loja do Pierre Marcolini. Comprei um monte de chocolate lá, os chocolates dele realmente são uma delícia. E uma loja de chá, meu chá preferido é chá de jasmim. Aí essa loja é incrível, chama Univers du Thé. E tem chás do mundo inteiro, chás deliciosos. São 2 lojas que realmente valem a pena ir em Bruxelas. Depois eu vou colocar no site o endereço todo certinho. De resto, tem 2 restaurantes também muito legais que eu fui. A especialidade deles é frutos do mar. Eu sou apaixonada por frutos do mar e eles fazem realmente muito bem. Vou depois também colocar no site esses 2 restaurantes. Mas tomem cuidado, evitem ir naquela rua. Tem uma rua em Bruxelas de restaurantes, enfim. Evitem! Isso é pega turista total. É caro, é mal feito, não é produto fresco e é horrível. Você vai pagar muito caro por uma comida que não vale a pena. Bom, não sei se eu voltaria em Bruxelas, mas se vocês quiserem ir, tem algumas dicas no site pra vocês irem, que pelo menos são certeiras e que valem a pena. Pra finalizar o vídeo, eu quero falar uma coisa muito séria pra mim, que é cabelo, unha e sobrancelha. Viu, amor? É sobrancelha ou sobrancelha? Sobrancelha. Tem certeza que é sobrancelha? Óbvio. É ridículo ser sobrancelha, porque ela faz sombra, então deveria ser sobrancelha e não sobrancelha. Tem o menor sentido ser sobrancelha. Eu acho que é sobre os cílios. Mas seria muito legal se fosse, tipo, sobrancelha, tá ligado? É muito mais da hora. Mas não é. Mas você pode falar que vão te entender de qualquer maneira. Mas quando eu era criança eu gostava quando eu falava sobrancelha, porque eu achava que ela fazia sombra, tá ligado? Eu achava que ervilha chamava Emília. Eu tô penando
aqui pra achar um lugar que faça uma sobrancelha bem feita. É muito difícil, uma mulher fez minha sobrancelha ontem, tá horrível, eu acho. Bom, o Paulo gostou, mas enfim, eu não gostei. Amanhã, quando eu fui olhar, tava cheio de pelo. Se alguém souber por aí algum lugar que faça sobrancelha em Paris com linha ou com pinça, porque eu não gosto de fazer sobrancelha com cera, porque se você ficar fazendo sobrancelha com cera a sua vida inteira, sua pálpebra vai cair. E isso não é legal. Por favor, me passem. De unha também, porque a minha unha já está horrível. Eu não acho um lugar que tire cutícula bem feito. E outro lugar que eu preciso muito sério é pra cortar minha franja, porque eu já tô parecendo um chihuahua. Pode ser que eu chegue em casa com a franja toda torta ou não do jeito que eu gosto. Eu estou desesperada por essas 3 coisas. Sobrancelha, unha e cabelo. Eu preciso de algumas dicas de lugares. E é isso, gente. Foi o vídeo dessa semana. Aliás, faz umas 3 semanas que eu não gravo, mas foi mal, é muita coisa pra fazer e muito lugar pra ir. Então, não sei se eu vou conseguir gravar um vídeo pra próxima semana, mas no máximo daqui 2 tem um vídeo aí. Valeu, beijinho, tchau, tchau.